Ao que parece, a gente está vivendo num mundo invertido, com muita agitação, muito medo e muita ansiedade, muitas lembranças e emoções supetando, muita gente surtando. Afinal, o que está acontecendo e qual que é a saída? A transição planetária, o fim do mundo, o apocalipse, quantos confrontos, catástrofes anunciadas, apagão, muito trololó, não é? Falsa narrativa ou não, segundo a minha observação, não dá para negar o destempero emocional que aumenta visivelmente a cada dia entre nós. Mas calma aí, respira fundo e fica comigo até o final, porque eu vou te falar sobre alguns entendimentos fundamentais para mantermos o nosso equilíbrio agora, segundo os meus estudos, reflexões e conclusões, claro, né? O fato é que a vida acontece por meio de ciclos. Portanto, de tempos em tempos, nós passamos por momentos finais, decisivos, que é o caso agora. Segundo compreendi dos estudos que eu venho fazendo, a mudança agora é universal, é bem grande. Nós estamos mudando de era. Eu sinto dizer, mas não dá para pular fora. E temos que escolher em que lado nós vamos ficar. Ou vamos nos transformar em ciborgues, ou vamos continuar como almas autoconscientes e livres. Que lado queremos estar? A questão é, estamos devidamente preparados para essa grande transição? Eu tenho muita coisa boa para te falar sobre aproveitar esse importante e decisivo momento e virar o nosso jogo também. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicóloga e numeróloga, sou apaixonada pelo autocuidado e pelo meu lindo trabalho de ajudar pessoas a vencer a ansiedade, construindo uma mente milagrosa. Isso é feito como? Por meio de autoconhecimento e de práticas simples. Logicamente, atrás de uma mente milagrosa vem uma realidade maravilhosa, concorda? Será que é bom demais para ser verdade? Por que não também, né? A pergunta é, como que eu posso conseguir isso? Bem, depois de passar por períodos de crescimento interno, ou seja, de caos, de sofrimento, que aqui na Terra a gente não escapa mesmo, né? Não tive saída a não ser buscar entendimentos adicionais aos que eu já tinha, né? Sobre meus processos, a fim de vencê-los. E eu pulei de cabeça em ensinamentos religiosos, filosóficos, esotéricos e científicos, lendo e ouvindo diariamente os mais diversos e renomados pesquisadores e cientistas, os de hoje, os de ontem, né, que a sabedoria está aí para a gente consultar sempre. Foi assim, então, que eu acabei formando um entendimento que finalmente me trouxe o caminho para aquilo que nós chamamos de libertação, e é um caminho que eu venho trilhando com ótimos resultados. E esse momento é de grande importância, porque nós estamos realmente sendo empurrados por um novo jeito de ser, de viver, e por que não surfar nessa onda? Não é verdade? Que nós seremos uma nova humanidade, isso é um fato. E temos duas possibilidades, ou vamos nos transformar em ciborgues, como eu já disse, ou em almas livres e independentes, sabendo projetar a vida boa que a gente quer. Eu não sei você, mas eu não vou querer uma IA instalada no meu cérebro, onde eu já tenho uma antena poderosa para acessar diretamente a inteligência divina e todo o seu conhecimento e poder. Essa antena é a nossa glândula pineal, não é? Mas esse assunto ele é muito extenso e profundo, e eu sugiro que você pesquise, porque não dá para a gente falar disso aqui, e também a necessidade é para que você não caia no conto do vigário que já está aí na Terra há bastante tempo, né? E segundo a numerologia, que é uma das áreas que eu atuo, nós estamos no ano de 2025. Isso quer dizer que nós estamos no ano 9, não é? 2 mais 2, 4 mais 5, 9. O 9, ele significa um momento de limpeza. Então, significa que muitas formas de ser e de se comportar que a gente tem não caberão mais na nova humanidade, que deverá ser livre e independente de todas essas neuroses que a gente carrega. Então, nós estamos vivendo momentos de uma grande faxina, interior e exterior também. Ao mesmo tempo que um sistema antigo de controle está nos enfeitiçando e dominando com tecnologias mirabolantes, também nós estamos, por outro lado, sendo preparados para o começo de um novo ciclo. É um chamado silencioso
e inegociável. E é para mudarmos de nível, é um chamado da nossa alma. Você tem ideia do quanto isso é importante? Nesse momento, o universo está justamente trabalhando para limpar o que não serve mais para esse novo ciclo, que se iniciará em 2026. Falando muito superficialmente, acreditemos ou não, há uma grande força se movimentando universalmente, trazendo à nossa consciência muitas lembranças e traumas do passado, justamente para que a gente possa se libertar deles, nos levando a uma consciência mais profunda. É uma ação realizada por uma força muito maior do que a gente. E dessa força a gente é uma pequenina parte. Entenda, não estamos sós e nem à deriva, não estamos sós. Não tem ninguém abandonado por aqui. Velhas estruturas internas e externas, tudo está caindo por terra, inclusive as nossas dúvidas, né? Basta parar um pouquinho e observar o que vem acontecendo com a nossa vida e com a vida na Terra. Tudo aquilo que não era verdadeiro começou a desmoronar. Você já reparou nisso? Mesmo que a gente não entenda profundamente, a gente sente que está tudo diferente. Eu perdi a conta de quantas vezes eu me peguei sentindo isso muito claramente. Gente, o tempo acabou. Isso foi uma das coisas que povoou aqui as minhas descobertas, né? E tem uma hora que não dá mais para ignorar esse processo todo. É hora de entender que temos que fazer muitas correções em nossa maneira de ver e de levar a vida. Isso é importantíssimo, e é pessoal, e é intransferível, e é, sobretudo, inadiável. Nós temos que fazer essa passagem do ser condicionado para o ser livre, para conseguirmos integrar a nova etapa. É preciso dizer sim a essa passagem. É preciso que a gente inicie um crescimento espiritual sem hesitação nenhuma. Nós precisamos dizer sim, aceitar o movimento de renovação, deixar o velho ego para trás, porque novas ações serão exigidas de nós. Você está me entendendo? Já reconheceu o que é preciso se entregar a essa transformação, sem resistir? Nós estamos tendo as últimas chances de romper com as crenças limitantes que fizeram de nós verdadeiros prisioneiros da dor, da raiva, do medo, da culpa, da autopunição, do sufoco, da autocobrança, da miséria emocional e material. Tudo isso nos tirou do fluxo da vida, fazendo com que nossa vida pessoal ficasse engessada. Tenho certeza que você sente isso também. E é uma coisa bastante desagradável e incrivelmente desestimuladora, não é? E olha que ótimo, nesse momento a gente está sendo presenteada com informações e eventos bastante curativos e muitas vezes bem duros, tá? Tudo isso nos pedindo desenvolvimento interior, integridade e coerência. É crucial que a gente reconheça essa realidade interna da qual nós fazemos parte. Mais crucial ainda é aprender a nos entregar e a confiar nessa inteligência superior. Quem consegue fazer isso? Você já consegue? Da minha parte, eu pulei de cabeça nesse processo, procurando curar minha mente, e é por isso que eu estou fazendo esse trabalho de desvestir de um velho eu para vestir um novo eu. A gente faz isso nutrindo mais profundamente aqueles princípios e valores que a gente sempre considerou como viáveis e verdadeiros. Esses que certamente você e eu viemos cultivando ao longo dessa vida, mesmo que de maneira imperfeita. A gente vem apanhando muito por causa disso. E agora é um momento decisivo. Só que tudo pode se tornar bastante pesado, conforme a nossa resistência a esse processo. Ou então tremendamente leve, se abraçarmos com amor e com gratidão essa oportunidade de mudança. Eu mesmo estava com muito medo de uma situação que estava se anunciando, e mesmo sendo uma pessoa preparada, eu entrei num processo de ansiedade, porque não estava enxergando alguns aspectos que ainda permaneciam inconscientes para mim. Hoje nós falamos muito de emoções mal resolvidas, de crenças limitantes, de transtornos mentais variados. De fato, ninguém está livre. E como eu trabalho com autoconhecimento e tenho me atualizado bastante, eu entrei num trabalho interno bem grande até descobrir que eu tinha ainda pontos cegos que não estava enxergando. São esses pontos cegos famosos que estão em nossa personalidade e a gente, então, dá passos errados.
E essa dedicação é a única saída para nós, porque os milagres só acontecem de dentro para fora, nunca o contrário. Por exemplo, embora a gente viva num universo abundante, todos nós vivemos numa crença de escassez que se manifesta em todos os níveis da vida, em todos os setores. Não é só no setor do dinheiro, é no setor do relacionamento, do afeto, do companheirismo, de caminho, de fé, não é? A carência é enorme em todos esses lados. Só que agora chegou a hora de saber que a nossa segurança está no que a gente chama de divino, que é a parte de nós que faz os milagres que nós precisamos. Então, se nós estamos sem contato com esse direcionamento interno, intuitivo, amoroso, é lógico e certo que a gente vai se dar mal. Simples para entender, creio eu. Mesmo porque já vimos que seguir nossa cabeça dá nisso, em desajustes, perdas e sofrimentos. Isso se dá unicamente pela falta de entendimento de como nós funcionamos, nos deixando levar pelo ego automático. Olha só, nós temos duas mentes, a subconsciente automática e racional e a consciente, que é racional, criativa e imaginativa. Sendo que esse poder criativo é o que batizamos de poder divino que está em nós. Temos que aprender a ativar esse poder, só isso. O que acontece é que a gente vive de forma automática, sem ter decisões inteligentes e livres. A gente se comporta de acordo com as emoções antigas, resultantes de traumas lá de trás, e complexos não resolvidos ou mal resolvidos. Por isso, nunca criamos oportunidades novas e frescas para a nossa vida. Estamos sempre no repeteco de ações condicionadas, colhendo sempre os mesmos resultados. Sendo que, nos comunicando diretamente com a nossa contraparte divina, nós podemos obter alívio, cura das emoções, essas emoções ruins, pesadas, não é? E a direção certa para os nossos desafios. Só uma mente esclarecida e bem direcionada consegue isso. A gente está falando de liberdade que vem dessa comunicação interna, que é onde nós estamos falhando, até por falta de entendimento. Na verdade, nós não tivemos essa aula em lugar nenhum, nem enxergamos o nosso poder criativo. Outra coisa que a gente precisa entender é que a vida é uma bênção, não é um castigo. Eu dou meu testemunho. Eu bati muita cabeça em razão de crenças inconscientes que estava nutrindo sem nem perceber. E que eu comecei a enxergar depois de muito me perguntar o porquê de tudo aquilo que vinha me acontecendo ao longo da vida. E de muito estudar informações de todas aquelas áreas que eu mencionei. Sou curiosa, gosto de saber e eu corro atrás mesmo. Faz tempo que eu estou me dedicando a esse processo transformador e está tudo muito mais claro hoje e muito melhor. Tudo resultado de um esforço contínuo nessa direção. É lógico que eu estou longe da perfeição, mas olha que eu já mudei muito e ainda tenho muito que mudar. Porém, quando a dedicação é real e incansável, as bênçãos não param de chegar. Bom demais. Todos nós estamos convidados a mudar. Porém, onde tem inflexibilidade, não tem como sintonizar o poder divino e as graças que já estão disponíveis e chegando para nós. Então, é fundamental agora aprender duas coisas: limpar emoções velhas e projetar um futuro novo. Uau! Isso quer dizer que precisamos estar com a mente consciente muito bem posicionada, muito firme, a fim de realizar essa transição da forma mais leve possível, sem tsunamis, sem terremotos, sem apagões, nem internos e nem externos. Mas como fazer isso? Deixando de querer controlar o que não pode ser controlado e assumir o comando daquilo que nós podemos comandar, que nós podemos controlar, que é o nosso pensamento. Somos os únicos criadores do futuro. É isso que está em pauta agora. Tudo isso está fluindo e ainda dá tempo de cada um fazer alguma coisa por si mesmo e pelo todo. O importante é curar aquela parte de você que não está dando certo. Todos nós percebemos que tem algumas coisas com as quais não sabemos lidar muito bem. Por isso os problemas se agigantam. E é muito importante a gente entender que está na hora de mexer nisso aí. Concorda? Em 2026 se iniciará uma nova etapa, ano 1. Que exigirá de nós muita maturidade espiritual,
muitas decisões importantes. O que significa saber lidar com o nosso poder criativo, o nosso pensamento, a nossa inventividade. E precisamos nos ajudar, sem dó, sem hesitação, sem buscar as garantias que o velho ego ainda pede. Nós precisamos nos conscientizar também que o tempo das oportunidades de transformação está finalizando. A faxina está chegando ao fim. Eu não digo isso para amedrontar ninguém, mas para colaborar com a libertação de quem já percebeu que precisa fazer alguma coisa por si mesmo e que ainda não sabe nem por onde começar. Porque quem ainda não percebeu que tem que pegar a direção da própria vida nas próprias mãos, provavelmente cairá no jogo daqueles que lucram com as nossas dores e sofrimentos. Quando vi que algo inevitável ia acontecer para mim, eu comecei a dar meu jeito. E vai chegar uma hora que você vai entender isso também. Por isso que eu estou aqui falando essas coisas, para te ajudar a ver que vai precisar tomar uma atitude curativa, enquanto ainda há tempo. Na verdade, nós estamos sendo puxados para realizar essa transformação interior já faz muito tempo. E quando virar o ano, precisaremos já ter um novo eu construído para entrar em harmonia com o novo tempo que vai chegar. Olhando os acontecimentos, a gente percebe muita coisa acontecendo no sentido de fazer a gente despertar para esse entendimento. Nós estamos sendo ajudados por todos os lados. Muita coisa está vindo de forma bem radical mesmo, sugerindo que a gente se prepare para a grandiosidade que está para chegar. Por isso, quando a coisa começou a apertar para o meu lado, eu vi que não poderia mais ficar procrastinando e deixando a vida me levar, não. Deixar a vida nos levar não vai funcionar mais, simplesmente porque nós é que somos os criadores da nova vida. Então nós precisamos estar de posse da nossa lucidez, do nosso equilíbrio, fazendo escolhas melhores e projetando um futuro também melhor. Nós somos os projetores de uma nova vida. Quem não está vendo a aceleração de tempo? E nós estamos escolhendo o que com isso? Quantos estão se sentindo perdidos, ansiosos, em pânico? Isso se dá porque o tempo acelerado não nos permite enxergar o óbvio, porque não sobra tempo para pensar, para digerir a avalanche de informações que a gente está recebendo, para fugir das distrações que nos roubam o foco. Isso se agrava porque ainda estamos funcionando com o velho eu. Assim, a gente descobre que tudo está mudando, mas a gente não. Está tudo muito mais acelerado, exigindo de nós respostas melhores que lamentações, dores e fugas. Mas nós não estamos dando tempo para encontrar esse caminho. O que significa que se nós não fizermos uma escolha já e não tomarmos a decisão de tirar um tempo diário para isso, nós vamos perder a oportunidade de dar o salto que nós podemos dar agora. Então, nós precisamos estar certos do que é bom e do que não é bom para nós. Nós precisamos eleger prioridades, ter um rumo. Precisamos ter muito clara qual é a nossa rota para poder chegarmos a um porto seguro, que é dentro de nós. No final, é sempre dentro de nós mesmos. Bem, o fator principal é que cada um vai precisar dar força a si mesmo e dar paz a si mesmo, a paz interior. E se não acharmos um tempo para aprender a fazer isso, a ordem divina vai colocando a gente na linha até que a gente se decida a começar a trilhar o caminho correto. Por quê? Enfermidades, perdas financeiras, acidentes, desentendimentos, separações, isso é de nossa responsabilidade. Enfim, é um monte de colheitas que mostram claramente que estamos no caminho errado, no engano, na ilusão. Me pergunto se eu estou conseguindo me fazer entender. Estou? Me diga nos comentários se eu estou conseguindo passar bem essa mensagem. Sempre eu procuro ressaltar que o trabalho interior, além de obrigatório, para quem quer viver bem, é um recurso maravilhoso. Eu adoro fazer o meu trabalho interno, aprendendo a ouvir a voz interior e a projetar o meu próprio futuro a partir das orientações que eu recebo. O fato é que precisamos morrer para muitas coisas velhas, para conseguir viver outras novas, mais interessantes, mais afortunadas, mais divertidas, hein? Sair dos julgamentos, das cobranças, dos medos, das lembranças traumáticas que podem ter forjado uma baixa autoestima. É recomendável a gente pôr fim a tudo isso ainda neste ano de 2025. Já imaginou a liberdade interior que nós vamos sentir? Nossa,
Por exemplo, em meus momentos de autoconhecimento, me veio a imagem de uma criança sozinha no canto de um cômodo, tão abandonada, num chorinho tão baixinho, tão reprimido, tão sentido, que cortava o coração. Eu fiquei ali com aquela imagem, com aquele sentimento, até que se esvaziassem. Foi então que eu compreendi que durante toda a minha vida eu tinha uma sensação de abandono não identificada, que me deixava com um comportamento arredio, uma dificuldade de entrega à vida e aos relacionamentos, isso de uma forma geral. Nossa, foi uma libertação maravilhosa. Então, muitas vezes, a gente tem uma visão ruim da vida e das pessoas por algo que está operando subconscientemente e que veio de experiências lá de trás. Sabe-se lá se de alguma vivência nossa, de algum caso contado que nos impressionou, de algum filme que a gente viu na infância. Os adultos, eles não entendem que as crianças assimilam tudo que veem. Elas são expostas a conversas de adultos, à TV e à internet, desde que nascem, sem ter um senso crítico, não é? Porque elas não escolheram nem viver e nem passar por essas experiências. Então, elas aprendem que é assim que é. Então, para mim, fez bastante sentido aquela cena, já que eu tive uma mãe que dizia ter criado os filhos no berço para que eles não ficassem manhosos. Olha só, na verdade, ela também era muito ocupada, além de não ter afinidade com os meus interesses filosóficos e científicos que se manifestaram desde a infância. Ela não tinha paciência. Mas o fato é que depois daquela vivência eu fiquei em paz com isso, relaxei, porque vi que ao me retrair, eu estava me abandonando também, que era a raiz de não tomar determinadas iniciativas por medo de estar incomodando e de não ser aceita por aqueles, né, que estivessem ou que viessem estar envolvidos com as minhas ações. Entender isso mudou tudo. É realmente impossível agradar a todo mundo, né? E está tudo bem. Importa eu realizar meu propósito, ficar feliz, fazer o que eu vim fazer, não é isso? Então, o que é importante é que não podemos nos perder de nós mesmos. E agora a gente está tendo uma chance bem grande de encerrar esse tempo de enganos, de dores, de sofrimentos. Mas primeiro nós temos que nos conscientizar de que todo esse material subconsciente deve ser descartado. Vamos ter a coragem de ouvir esse chamado? Será? Eu desejo sinceramente que você possa aproveitar esse momento sagrado para limpar e soltar esse velho eu e renascer para um novo eu. E um novo tempo glorioso vai chegar. Estando inteira dentro da sua própria entrega, com amor, consciência e certeza nessa importante travessia. Olha que belo! Bem, eu acredito que deu para você entender que o tempo atual está dizendo para a gente fazer dessa forma. Espero que isso, de alguma forma, te ajude a passar por esses próximos meses. Te ajude a se reorganizar. E para quem ainda não se organizou, porque não é todo mundo que já conseguiu, a minha esperança é de conseguir ajudar e de alcançar mais pessoas. Por isso, peço que compartilhe esse vídeo. Meu desejo sincero é que as pessoas entendam e que possam se permitir passar por essa mudança, liberando o que sentem de peso e preparando para um novo eu chegar. Não será fácil entrar no novo tempo levando uma história velha. Já não está sendo fácil carregar essa história velha agora. Entenda que está a nosso alcance evitar muitos choques, mesmo porque nós já estamos nesse momento de libertação. Nessa travessia, a gente não vai precisar de tanta mala, não. Muito ao contrário. A todas essas dores emocionais e pensamentos negativos e limitantes que são nossos, da família, dos ancestrais, vamos dizer, chega, chega. Foi exatamente o que eu fiz, o que eu disse para mim há muitos anos atrás. Eu não queria mais ficar levando as minhas loucuras, e nem as minhas dores, e nem os sofrimentos que eu passava por eles. Foi aí que muita coisa começou a acontecer. Inclusive, eu encontrei a numerologia, esse caminho incrivelmente libertador, que foi a única coisa que me explicou a minha vida. Esse conhecimento também vindo da filosofia, da neurociência, da física quântica. Nossa, tudo isso fez total sentido para mim e diferença na minha vida. Assim, eu entendi que só nos resta fazer toda essa limpeza, entrando em contato com o nosso ser interno e passando a projetar o mundo novo
no qual nós queremos viver. Acredite ou não, nós temos esse poder de criar nossa realidade. E assim sendo, é chegada a hora de fazermos isso conscientemente. Não é verdade? Vamos virar esse jogo? Acho que já falei bastante. Vou deixar na descrição o link das vivências Novo Eu que eu estou realizando, que são uma oportunidade para quem se interessar em ter uma orientação para fazer direitinho a liberação do velho eu e a ativação do seu eu do futuro. É muito importante para quem tem dificuldade de fazer isso sozinho. Te convido a aderir e a fazer o seu trabalho interior. Puxa, se deu uma chance, vem com a gente. Muito obrigada pela sua audiência. Continue me seguindo aqui, curta e compartilhe. E deixe seu comentário. Até meu próximo vídeo.